E segundo dados do cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2016, mais de 300 mil brasileiros morreram vítimas de problemas cardiovasculares. Esse ano, no último relatório que saiu no mês de março, 70 mil brasileiros já morreram de doenças cardiovasculares. Reparem só na quantidade de remédios que o seu urbano precisa tomar. São 8 comprimidos todos os dias. Além de tratar o diabetes e a hipertensão, o aposentado também é cardiopata. Isso aí já está uns 13 a 14 anos que eu descobri. Aí eu cansava, tinha vezes eu caía, nego pensava que eu era bêbado, mas não era bêbado. Eu andava tonto. Seu urbano não pode descuidar da saúde um só minuto. Para isso, ele conta com o apoio da família. Para continuar vivendo assim com tanta disposição, o seu urbano caminha pelo menos 5 vezes por semana. Já a dona Maria é quem é responsável pela dieta dele, à base de muita carne branca, legumes e frutas. Salada, uma colher de arroz, 2 de feijão que a médica passou, caminhada, sem comer sem sal. É isso aí, só comida leve. E não é para menos, viu, dona Maria? Pesquisas apontam que cerca de 1/3 da população mundial sofre de doenças cardiovasculares. No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 300 mil pessoas morreram em 2016 vítimas de problemas com o coração. Até março desse ano, 70 mil brasileiros vieram a óbito por conta desse mal. As doenças cardiovasculares hoje apresentam a primeira causa de mortalidade no mundo. Muito mais até do que câncer, do que HIV e outras doenças que aparentemente a população tem mais medo. E essas doenças cardiovasculares elas precisam ser diagnosticadas e prevenidas. O assunto sempre é enfatizado pelos cardiologistas. Para viver livre dos riscos de doenças cardiovasculares, é indispensável uma alimentação saudável, se submeter a avaliações médicas regularmente e, claro, manter uma rotina de atividades físicas, mas sem exageros. Uma bateria intensa de exercícios pode fazer o indivíduo sobrecarregar o coração, desencadeando assim um problema sério de saúde. Esse trabalho da imprensa, o trabalho da informação na televisão tem facilitado e tem feito com que as pessoas procurem o médico para fazer um diagnóstico precoce. Principalmente quando se vai fazer atividade física. Particularmente quando se vai fazer atividade física com mais energia, competições. Tem muitas atividades físicas que não devem ser feitas nem mesmo em pessoas jovens, sem primeiro fazer uma avaliação. Pois é, e para falar um pouco mais sobre esses dados e os cuidados que devemos ter, claro, com o coração, estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão o médico, o Dr. Joel Nunes, que é cardiologista. Muito bom dia, Dr. Joel, obrigado pela sua presença. Falar de saúde sempre é muito importante. Ainda mais falar de um órgão tão importante que é o coração. Agora começar falando sobre esses dados, 70 mil óbitos, é um número considerado muito alto, não é isso? É isso. Bom dia Eduardo, bom dia a todos. Primeiramente agradecer o convite aí para falar sempre desse assunto que nos atrai bastante, que são as doenças cardiovasculares. São dados realmente alarmantes. Na verdade, o dado das doenças cardiovasculares no Brasil, o último valor que nós temos, é de aproximadamente 308 mil doenças por causas cardiovasculares. Dessas 308, 70 mil se devem apenas ao infarto. Tá? Então, esse dado de 70 mil mortes aproximadamente é apenas relacionado ao infarto. As doenças cerebrovasculares ou cardiovasculares de maneira mais abrangente, elas são da ordem aí de mais de 300 mil mortes. 308 mil, como você falou. Exatamente, em um ano. Esse dado é de um ano apenas. Tá? Quer dizer, 70 mil seria só de infarto, mas as doenças, as complicações cardiovasculares, o número é bem maior. É bem maior. E elas são, como o professor Bonifácio até falou, elas são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Tá? E isso corresponde a 1/3. Então, 30% das mortes ocorridas no Brasil e no mundo, elas se devem às doenças cardiovasculares. Esses números aumentaram, a gente percebe pelas estatísticas, pelos balanços que são feitos, esses levantamentos, que de fato os números aumentaram. Há alguma causa para isso, em relação à questão alimentar, à questão de prática de atividade física? A gente tem até percebido as pessoas procurando mais praticarem atividade física, se cuidarem, mas a gente percebe que também há um acompanhamento de um crescimento, infelizmente, do número de mortes. Há alguma causa, alguma explicação para isso? Existe sim.
existe um componente genético, lógico, em todas essas doenças, mas o motivo comportamental é o que chama mais atenção ao longo dos anos. Então, para você ter ideia, existe um estudo que foi realizado pelo Hospital do Coração em São Paulo, o estudo chama Afirmar, né, em que ele tentou, na verdade, estimar quais eram os fatores de risco para essas doenças. Foi um estudo realizado em mais de 50 cidades do Brasil, com aproximadamente 50 mil pacientes, e o que se chegou à conclusão é que, na verdade, o motivo comportamental, hipertensão, o tabagismo principalmente, o sedentarismo, a obesidade... A questão do estresse também, não é? O estresse, tudo isso fez com que esses números aumentassem. Então, só para que você tenha ideia, o jovem entre 20 e 40 anos, que há 10 anos eles perfaziam um total de 6% desse tipo de morte, então agora, 10 anos depois, dobrou. Então já são 12, eles são responsáveis por 12% das mortes, então, de pessoas, nós estamos falando de pessoas jovens, entre 20 e 40 anos, que têm morte por causa cardiovascular. Então, e isso se deve principalmente ao motivo comportamental, como eu falei anteriormente. Tem mais um dado importante, só para que você tenha ideia do que, por exemplo, o tabagismo entra nisso. Um homem que não fuma e um homem que fuma. O homem que fuma, ele tem 5% mais chance de ter um infarto do que o homem que não fuma. Eu acho que esse exemplo ele fala por si. Tá, falando também agora da questão da importância da alimentação e exercício físico, o senhor tocou inclusive na questão do sedentarismo. A alimentação é fundamental, uma alimentação equilibrada e também a prática de exercícios físicos. Mas isso sempre, como a gente gosta de alertar, e os médicos alertam também, os profissionais, sempre tem que vir com um acompanhamento médico. Exatamente. A atividade física sempre é bom. O que a gente preconiza são 150 minutos por semana. Tá? São 150 minutos por semana, dividido ao longo dos dias, obviamente. Mas precisa-se não gastar os 150 logo no dia só. Não adianta. Precisa-se fazer uma avaliação antes. Até porque existem, por exemplo, arritmias que são desencadeadas pelo esforço. Tá? Então, esse paciente que tem esse tipo de arritmia, por exemplo, a pessoa está aparentemente saudável. Ele não vai apresentar nada até chegar no esforço. Então, atividades extenuantes, principalmente, em que você vai usar altas cargas, em que você vai tentar ter uma performance maior, precisa antes ser avaliado sem dúvida nenhuma. O que a gente preconiza é o seguinte: os pacientes que têm histórico familiar, a partir dos 30 anos, eles precisam procurar uma avaliação médica pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano, se o paciente tem histórico de alguma doença cardiológica ou cardiovascular na família. Se não tem algum tipo de problema, tem... A partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos é necessário só estar fazendo um check-up? Uma vez ao ano. Porque, vejam, é interessante uma coisa. A maioria das doenças, ou quase todas as doenças, elas têm 3 fases. Então, tem a fase 1, em que ela basicamente não se mostra sintomas, né? Tem a fase 2, que é a doença já instalada, e a fase 3, que são as complicações. Então, as mulheres, em toda a sua sapiência, elas já nos procuram ainda na fase 1. Tá? Então, antes da instalação per si da doença. Mas os homens não. Os homens na fase 2 é que vão procurar. É quando já estão sentindo alguma coisa. E aí a doença já está instalada. A ideia sempre é tentar pegar as doenças ainda na fase 1. Tá? Sem necessariamente terem manifestado os seus sintomas. Ok, obrigado pela sua participação aqui, o médico cardiologista Joel Nunes. É um assunto que com certeza rende muita discussão, permanentemente essa discussão envolvendo a questão da saúde, também a questão do coração também, que é um órgão tão importante, a questão de atividade física, como o senhor falou, prevenção, trabalhar com prevenção também, a gente explicitar, colocar esses números, importante até causar uma questão de conscientização na população. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão, doutor Joel Nunes. Eu que agradeço. Obrigado.